grupos publicitários como facções dentro da agência, né? Atendimento versus criação, criação versus mídia, todos contra a administração e todos juntos contra o cliente, aquele negócio, igual as metades dos Nuer, ela usa o Evans Pritchard, é um livro belíssimo, eu gosto muito do livro dela. Bom, esses departamentos que ela fala, por exemplo, já são muito complexificados hoje. Eu não sei se as tensões são iguais. Hoje, o administrativo, e o criativo e o dono já, de repente, são a mesma pessoa, né? É uma coisa difícil. Eu acho que valeria a pena uma outra etnografia. Agora, eu acredito que o modo de olhar, né, a bricolagem, achar que tudo é importante para a publicidade. Vem cá, conhecer literatura egípcia, pô, deve ser mitologia egípcia, é fundamental. Pô, sem mitologia egípcia, você não será um bom publicitário. Isso eles vão dizer. Tudo, publicitário acha que tudo é importante. Claro, porque é bricolé. Né? Então, qualquer pedacinho que ficar de qualquer saber, ele junta naquela pasta, naquela mala, como diz o Lévi-Strauss, e refaz o seu raciocínio em cima dos restos. Né? Então, eu acredito que algumas coisas se mantêm. Certamente outras não, eu acho. Entendeu? Como essa questão das tensões departamentais, eu acho que não haverá. O negócio de serem todos... Porque o Wright Mills fez aquele livro Nova Classe Média, o livro dos anos 50, que é um clássico, né? Porque, na verdade, ele mostra que há uma pirâmide dentro da pirâmide, né, de burguesia e proletariado. Então, há ali dentro uma pirâmide que os mais ricos já tocam lá em cima. De repente, já passam até, né? Porque o que é hoje a ideia de detentor dos meios de produção? Hoje é complicado, porque se o seu meio de produção é um Google, né? Que é isso exatamente? Mas, ao mesmo tempo, você continua tendo mais-valia no trabalho de todo mundo. Então, também e não é, e não é. É como se houvesse uma mudança. Né? Acho que teria que voltar ao Marx até para ver que dicas ele teria. Isso aqui, ele não é um que eu conheça tanto assim, mas é um cara que tenho certeza que, se lido hoje em dia para valer por um garoto que esteja afim, uma menina que esteja afim de fazer vai ter ideia. Entendeu? Aquele negócio da fetismo da mercadoria, por exemplo, aquilo vai dar ideia. Enfim, essas novas profissões, em relação à visão que ele tinha de burguesia e proletariado, certamente isso é uma coisa que eu acredito que seja diferente, entendeu? Eu acho que, parcialmente, sim, eu te diria que, entendeu? Valeria a pena alguém fazer uma outra, entendeu? Bom, eu sou formada pela PUC do Rio, em Desenho Industrial e Programação Visual, 25 anos atrás. Legal. Mas, nesse meio tempo, eu já mudei de profissão, já fiz um monte de coisa, e agora eu estou estudando a área de meio ambiente. Então, a minha maior preocupação, hoje em dia, dentro dessa área, é que eu estou vendo que há uma seleção, que está havendo uma mudança na área de consumo, ou que vai mudar, por questões econômicas, né? Que antigamente tinha esse oba-oba do daydream, que você podia comprar qualquer coisa, podia produzir qualquer coisa. E isso aí está sendo uma revolução, porque as matérias-primas estão sendo modificadas, existe uma necessidade em relação a isso. E eu não sei se antropologicamente ou como que isso vai ser colocado na parte publicitária. Se existe uma tendência dentro da publicidade de já começar a trabalhar essa área em conjunto com as empresas, entendeu? Para mudar um pouco essa ideia do consumo a todo custo, entendeu? Porque isso vai chegar uma hora que vai ter que ser repensado. Olha só, eu tenho assim, muitas... Como é o teu nome mesmo? Denise, eu tenho, assim, muita dificuldade com a pergunta que você fez, muita. Pois é, a dificuldade começa porque eu não acredito muito nessas mudanças todas que se falam. Tá? Primeiro é essa. Né? Isso é uma questão. Segundo, eu acho que, enquanto não houver uma mudança radical na produção, vai virar tudo maquiagem verde. Entendeu? Porque, assim, o consumo não é o responsável, não é o culpado, não é o fomentador. Enquanto houver produção, tem que escoar. Entendeu? Sim, então, se a produção mudar, obviamente o consumo muda também. Tá certo? Eles são duas faces da mesma moeda. Então, se a gente, por exemplo, diminui brutalmente a produção, porque as matérias-primas estão acabando, uma coisa fundamental é ter que diminuir as pessoas também, né? No mundo, no planeta. Né? Mas diminui a produção, diminui o consumo. Essas coisas são... Isso aí não são duas faces da mesma moeda, entendeu? Então, eu não sei se como é que isso chega no publicitário? Certamente eu te diria, pelas internas de amigos meus publicitários,
que a coisa é mais trágica. Porque, assim, eu ouço eles muito falar, a empresa está pedindo para eu meter uma maquiagem verde aqui no... É como eles chamam, maquiagem verde. Entendeu? Pois é, porque está vendendo. Porque isso aí... Por quê? É um novo posicionamento, né? É uma forma de posicionar, é uma forma, né, gauche, é uma maneira chique de vender. Quer dizer, então, no fundo, eu tenho... Tomara que esteja acontecendo alguma coisa, porque eu tenho filhos, espero ter netos, entendeu? Eu quero que o planeta continue. Mas eu não sei se isso está tão, assim, perto quanto a gente gostaria que tivesse, entendeu? Então, por enquanto, o que eu vejo é mais fake do que acontecendo mesmo. Claro, eu sei que tem industriais procurando alternativas, enfim, isso está acontecendo. Quando começar a acontecer para todo mundo, né, na grande indústria pesada, aí, pô, em petrolífero, automobilística, coisas mais duras mesmo, né, a têxtil, né, essas que fundam o capitalismo, eu acho que aí, de repente, você vai ter, com certeza, a alteração da narrativa publicitária. Né? Agora, para o que exatamente, eu não sei se vai ser para um consumo diferente. Ninguém vai... Quer dizer, você não vai ter nunca um anúncio para dizer para não comprar. Entendeu? É. Pois é, na hora que elas existirem para valer, né, como políticas de produção, na hora que existir para valer, eu acho que aí talvez você tenha as mudanças subsequentes. Né? Por enquanto, eu vejo um esforço ou outro aí, alguma organização da sociedade civil em relação a isso, entendeu? Mas é uma coisa ainda bastante incipiente, porque o que acaba me passando é o seguinte, o cara dizendo assim, compre parcimoniosamente, mas contanto que seja a minha marca. Entendendo? Então, isso ele sempre falou, na verdade. Entendeu? Né? Então, eu não sei se isso já chegou na agência de uma forma mais incisiva, entendeu? E, portanto, eu não sei responder a sua pergunta. Era a pergunta de $1 milhão. Né? Pois é, e difícil de ter caminho, né? Porque ela cai muito no político, né? Você, acredito que sim, vamos, né? Ou não, sou pessimista e tal, né? Entendeu? E aí? Vamos lá. Dá um minutinho. Não pode ficar pessoas fora, né? Todo mundo tem que estar no microfone. Oi, tudo bem? Bom, eu sou jornalista e sou publicitária, também formada aqui pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu terminei agora o meu mestrado em Comunicação na Contemporaneidade pela Faculdade Casper Libero. E, justamente, você comentando essa questão justamente da magia, como ela é relacionada com o consumo, eu lembrei muito de um livro, que é o Homo Ludens, né, que é do Huizinga. Sim. Né? E eu queria que você comentasse, quer dizer, justamente essa relação que existe tanto entre religião, aspecto lúdico, né, que o Huizinga, né, ele comenta muito no livro dele, né? Então ele fala um pouquinho, né? Quer dizer, cada capítulo fala da ligação do aspecto lúdico com a guerra, com a religião, né? Cada capítulo tem essa relação. Então eu queria que você relacionasse consumo, aspecto lúdico e religião. E o Edgar Morin também fala um pouco disso, né? Então ele fala do Homo Ludens, ele fala do Homo Demens. Como é seu nome? Fabiola. Você me deu uma ótima ideia, Fabiola, reler esse livro, porque eu não leio há muitos anos. Eu chamo de Ruizinga. É excelente esse livro. Aliás, eu chamava de Ruizinga. Como é que você chamou? Huizinga. Certamente a sua pronúncia é mais certa. Huizinga. O professor comentou. Johann Huizinga. Ah, é bom. O Ronaldo Delau que usa muito. Né? É um bom livro, mas eu não lembro mais de nada. Agora, eu me lembro dele, porque eu li há muito tempo, mas é uma bela dica, porque realmente ele faz eu me lembro dele fazer algumas vinculações entre domínios variados da experiência, né, como a guerra, a religião, etc., e a dimensão lúdica, né, que é um pouco, que está demais na magia, né? Está demais na magia também. Né? Então, realmente, eu não saberia te responder, infelizmente, por ignorância mesmo. Tá? Mas eu gostei da dica. Eu vou reler o livro, ver se tem alguma inspiração. Você, se souber alguma coisa, me conta também. Tá? Mas esse cara é um clássico. Esse cara é bom. Eu acho que você está... Você sabe que se você está estudando essas coisas, eu acho que você pegou uma trilha legal. Na minha visão, olhando assim de longe, eu acho que você está falando dá jogo, assim, sabe?
rende, entendeu? Obrigado a você pelo toque. Eu vou agora reler o... Não li há muitos anos. Você lembra? Você já leu? Também tem 30 anos. Você tem 10 anos que não leu, eu tenho 30. Denise, você tem... Pois, queria falar que o Verato foi meu orientador de graduação. É sempre uma honra. Eu gosto. É, a monografia. Eu sempre emocionado, eu sempre fico Belíssima emocionado. monografia. 20 anos atrás. E dei uma cartinha para entrar no museu. Foi isso mesmo. É. Que ela Isso. entrou Sou grata galhardamente. eternamente. É. Ana é corajosa. Mas a pergunta que eu tinha que fazer era a Sociedade do Sonho, que eu queria te fazer uma pergunta. Logo depois que você conta, porque também, isso também me influenciou muito, eu dava aula de Sociologia da Comunicação, tem uma frase sua, logo depois do episódio com o Kung Fu versus James Bond, que mexeu muito com a minha forma de dar aula. Com o episódio que eu falei do quê? Kung Fu versus James sim, Bond. sim. Você fala assim que você parou para pensar depois que os canhões não eram apropriados para matar os passarinhos, nem os passarinhos eram tão inocentes. É uma metáfora que você usa. E eu queria que você faça um pouco da inocência dos passarinhos. Mexeu muito comigo isso na época. Que é o lugar do consumidor. Talvez tenha sido o primeiro impacto que eu tive sobre o lugar do consumidor no jogo. Na verdade, a isso. ideia era que os anúncios, né, essa narrativa publicitária, ela não é nada inocente, né? Ela é alguma coisa que está, com certeza, jogando um jogo. A ideia é, que jogo é esse? Porque ele não é um jogo tão simples quanto ser efeito reflexo, né, dos detentores dos meios de produção. Aperta um botão aqui, faz aqui, aperta outro ali, faz ali, né? Que é um pouco aquele negócio do meio quente, frio, né? Essa coisa da infraestrutura, né? Então, o que eu queria dizer com essa frase era exatamente isso que você entendeu. É como que isso pode ser uma coisa mais complicada, né? Vamos complicar, quer dizer, assim, na verdade, eu estava pegando infraestrutura, isso é um canhão, pega um anúncio, pum, é um passarinho, né? Então, o canhão, e o passarinho, ao mesmo tempo, também não é bobo, ele não é só um passarinho, na verdade, né? Ele tem uma sofisticação qualquer que ao matá-lo com canhão eu não consigo entender, né? Eu jogo, tem outra frase boa, que joga fora o bebê com a água do banho, né? Quer dizer, vai embora o anúncio, vai embora a narrativa, vai embora tudo, acabou, não tem mais, só a infraestrutura, acabou. Vamos todo mundo para casa, né? Quer dizer, então, o que eu acho assim, é que há ali dentro que é o que eu tento mostrar lá e tentaria a vida inteira, mas é difícil, né? Que é essa coisa de a que isso corresponde, que desejo dessa cultura, sei lá, vamos imaginar que daqui a 20 mil anos os arqueólogos achem o nosso mundo, né? O que eles podem, desses anúncios, desses produtos, desses shoppings, essas coisas todas enterradas, o que eles possam deduzir do que foi o nosso espírito do tempo, entendeu? Quer dizer, o que essa sociedade queria com isso, né? Essa é a ideia. Eu tendo a achar que o que ela queria era realmente viver a experiência mágica, sagrada e tal. Mas isso tudo é muito difícil, é fácil falar assim, né? Fazer mesmo, mostrando no livro, é que é complicado, né? Entendeu? Mas é um pouco isso. Eu acho que o passarinho, na verdade, ele não era ingênuo, porque ele era um mágico, entendeu? Né? Bom, a gente já está terminando. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. E o Everardo vai lançar o livro aqui. Tem mais uma? Eu tenho. Eu sou da PUC aqui de São Paulo, do mestrado em administração. E a gente está trabalhando em cima de um contexto, pegando o enganche dela, do consumismo. Só que o consumismo feminino. E o fetiche. Como é que a gente poderia entrar nessa linha, entrando no poder mais lúdico? Porque o fetiche é lúdico, né? Existem umas coisas difíceis, hein, cara? Esse pessoal sabe muito, né, cara? Eu não... Porque quando a gente começou a trabalhar o consumismo feminino, o poder da emoção. E aí, quando eu estava conversando com ela, a gente também está trabalhando os 7 pecados. Os capitais? Aqueles inventados na Idade Média? A Idade Média é que inventou os 7 pecados capitais, você sabe, né? E as 7 virtudes teologais também, você conhece? É muito bom fazer o contraponto, porque se você olhar a narrativa publicitária, tá, você vai ver que você tem a ver com os 7 pecados, você vai encontrar vaidade, né? Se bem que a gula é o controle dele, né, na verdade, né? É o pecado às avessas, né, porque é o controle dele. Mas você vai ver que a narrativa publicitária usa muito as 7 virtudes teologais também, entendeu? Nos seus anúncios. É aquilo, você merece, come essa torta, você merece, tá certo? E tem as duas narrativas. Agora, assim, uma sugestão para você, de cara, é o seguinte: não chama de consumismo, não, porque a palavra consumismo já quer dizer coisa feia, entendeu?
Quer dizer, é engraçado o termo, é um termo marcado. Tá certo? Então, você estuda, eu acho que você está estudando consumo-feminismo. Consumismo já é você querendo falar mal do que elas estão fazendo. O que eu não sei se é o que você deve fazer, sim de compreendê-las. Né? Na verdade, eu tentaria compreendê-las, não falar mal delas, porque aí você vai para aquele negócio, botar o fenômeno no tribunal. Quer dizer, quais são as razões pelas quais elas compram as coisas que compram. Né? Essa devia ser a sua pergunta. Porque um problema que a gente tem muito grave é o seguinte, é muito fácil você olhar, quem estuda consumo, está o tempo inteiro preso na armadilha de ter que falar bem ou falar mal. Né? Assim, tem uma coisa de tribunal. Né? Assim, às vezes eu sonho que eu estudo mitologia grega, porque ninguém perguntaria para um estudioso de mitologia grega, Vernan, ninguém perguntaria para ele, né, se o mito grego fazia mal ou bem para a criança grega. Né? Certo? E no consumo está o tempo inteiro essa questão. Então, a palavra do consumismo é uma palavra que já está querendo dizer uma coisa ruim. Agora, você quer juntar, eu acho que você tem uma boa ideia, que é juntar o consumo com essas coisas dos pecados capitais. Acho que você deveria olhar a outra ponta, porque são duas criações, né, medievais. As virtudes, para ver também como elas são elaboradas nesse consumo, porque volta e meia elas vão falar de coisas para você que tem a ver com as virtudes e não com os pecados. Entendeu? Razões pelas quais elas compram. E deveria, talvez, em algum lugar da sua tese, dar uma estudadinha como é que isso surgiu no mundo medieval, para controlar o que eu, infelizmente, não me lembro agora nenhum livro específico dele sobre pecados capitais, mas certamente tem algum medievalista que estudou o surgimento dos pecados. Se você procurar direitinho, você vai encontrar. Né? Porque vale a pena você entender como é que foi a origem dessa ideia que você está aplicando hoje nas mulheres contemporâneas de São Paulo, está entendendo? Eu acho que vale a pena. Agora, quanto ao lúdico, eu acho que cai no mesmo problema dela. Quer dizer, eu acho que, se a gente tomar a palavra lúdico como uma palavra fantasioso, mágico, feliz e tal, aí é o que eu estou dizendo. Mas o Rui... Não, como é que ela pronunciou, hein? Heisinger. Eu não sei se o negócio para ele é tão simples quanto a gente está colocando aqui. Eu acho que valia a pena aprofundar ali. Enfim, eu também não sei responder a sua pergunta, não. Mas eu te dou esses toques. Olha seriamente o que você está chamando de pecado. Não toma assim pecado capital, assim como, pecado capital. Entendeu? Tá aí. Não, veja como é que isso nasceu, respondendo ao quê. Veja a contraponto também, que é as virtudes, entendeu? E aí dá uma olhada nisso em relação ao que as mulheres estão dizendo para você, entendeu? Bom, então a gente... Acabou, né? Agora a gente vai, então, encerrar aqui, vai ter o lançamento, então, do Magia e Capitalismo. Pô, 25 Convido anos todos depois. vocês aqui, que é uma edição histórica, então o Everardo vai autografar aqui numa mesinha ao lado.